Quando você fala de preparação mental, ela está muito mais envolvida antes do que durante. É aquilo, eu tenho que ser, 200% naquilo lá. Porque assim, no dia ruim, ou seja, o mental ruim, eu vou perder já 100. Eu já vou estar 100%. Nosso corpo, ele tem milhões de anos de evolução. E o foco principal do nosso organismo, do nosso corpo e da nossa mente é a sobrevivência. A constância, o dia a dia que leva à vitória. Mas talvez o segredo das pessoas que consigam atingir não está em querer, não está na vontade de ter ou de continuar, tá? No quão ele está disposto a pagar o preço para atingir aquilo. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Lamparina Cast, o podcast mais humano no Brasil. E hoje no episódio 75 temos a oportunidade de receber um convidado especial, especialista em treinamentos de alta performance no universo do grappling e do MMA. Mas antes de iniciarmos, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho. A gente está aqui semanalmente publicando conteúdos feitos para você. Esse episódio é patrocinado pelo FIBO, que é uma inteligência artificial essencial para quem está se preparando para o Enem. Então, se você está estudando ou você tem um filho ou uma filha que está estudando para o Enem, clica no link que está aqui na descrição, é o primeiro link, para você conhecer essa ferramenta. É revolucionária e o mais interessante no momento é que ela é gratuita. Ela vai te dar muitos benefícios, estudos dirigidos, simulados, questões, revisões, aulas, mais de 800 videoaulas, tudo gratuito para você que está estudando e quer ter um êxito na sua aprovação para o Enem. Eu sou Vitor Mesquita, violeiro e produtor audiovisual. Estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel, host também do Lamparina Cash, professor de jiu-jitsu, ele é advogado também e empreendedor. É isso mesmo, Vitor. Voltando um pouco a falar do FIBO, o FIBO é uma plataforma que direciona a sua trajetória, você estudante que quer passar no Enem, vamos dizer assim, atravessar essa fase que tantos jovens aí passam situações para atravessar, e o FIBO tem pessoas que estão entrando dentro da plataforma, estão vendo realmente que vamos dizer, uma plataforma de sucesso. Estamos aqui hoje com Eric Silva, ator do livro Além da Técnica, é um mestre em treinamento de alta performance, sua experiência em grappling e MMA com uma visão única sobre como atletas alcançam excelência física e mental nesses esportes exigentes. Bem-vindo, Eric, a mais um episódio do Lamparina Cash. É uma satisfação estar aqui com vocês. Fala um pouco de você. Eu sei que você iniciou sua trajetória não sempre de sucesso ou chegou numa alta performance, né? Conta um pouco da sua história aí, que a gente estava conversando antes de iniciarmos o programa. Você trouxe alguns pontos que eu achei bem salutar, trazer para que os nossos ouvintes, telespectadores também possam conhecer um pouco deste Eric Silva. Ô Fábio, obrigado primeiro e Vitor por me receberem aqui. É uma honra imensa estar aqui, é uma satisfação. Vi que várias pessoas que eu admiro sentaram nessa cadeira e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, tá bom? Meu nome é Eric Silva, como você acabou de apresentar. Eu iniciei a minha carreira no grappling vindo de projetos sociais, né? Eu venho de uma origem muito humilde e praticava capoeira, morava na Santa Maria, na época que era assentamento lá na Santa Maria, começando lá. E eu era um garoto muito sedentário. Então, basicamente, eu assistia muito a TV e ficava meio que isolado ali. Minha mãe também via que o mundo era meio perigoso, assim, ali onde a gente vivia. Não deixava muito eu me enturmar com a galera na rua, essas coisas. Então, eu ficava meio presão dentro de casa, sedentário. E assistindo TV, basicamente, cara. Estudava, assistia TV. Mas um dia eu vi um pessoal praticar capoeira. Do lado de fora, na quadra. Só que, bicho, era uma galera ali, fumava maconha, usava muita droga, mas, tava praticando um negócio que eu falei, caramba, que massa, que bonito esse negócio. Capoeira, que bonito, os caras rodando, dava salto mortal. Eu falei, só que eu falei, deixa eu praticar capoeira lá. Não vou deixar não. Aí aconteceu o quê? Teve um projeto social dentro de uma escola pública e ela falou assim, você quer praticar capoeira? Vou botar você ali dentro da escola. Comecei a praticar capoeira, mas
eu era meio compridão, magrelo, era meio desajeitado, não conseguia fazer o negócio muito bem. Comecei a praticar a capoeira, comecei a ganhar um pouco mais de aptidão física, mas eu ainda era, né, meio desajeitado para o negócio. Só que a gente mudou da Santa Maria, foi para outro lugar, a gente foi morar no Paranoá, e eu tinha mais ou menos uns 18 anos, e, pô, meu pai não trabalhava muito bem ali, era alcoólatra, né, fazia uns bicos, minha mãe era dona de casa, e não tava tendo muita grana dentro de casa. Falei, pô, preciso trabalhar, cara. Aí mandei um currículo para uma academia que tinha lá no Paranoá, na época, para trabalhar na recepção, para ajudar, contribuir dentro de casa, né, com grana. E acho que talvez no meu segundo dia, me lembro assim como se fosse hoje, assim, eu estava lá trabalhando no balcãozinho, sentadinho lá, esperando a galera vir para passar na catraca, etc. E passou um senhor assim meio, era muito alto, estatura baixa, mas bem forte, né? Passou ele e um outro grandão, passaram na catraca assim. Aí eu falei, opa, não, que eu vou dar aula aqui agora. Eu falei, vai dar aula? Tá bom, vai lá. Eu não sabia quem era, na hora não tinham me falado, mas eu deixei para não esbarrar ali, né? Eles montaram um tatame lá no final, eu fiquei olhando assim, ó, do balcão, montaram um tatame, fizeram um aquecimento lá, os dois, e eu observando, falei, cara, o que esses caras vão fazer? Aula de quê? O que é isso aí? Aí daqui a pouco começaram a lutar os dois. O baixinho era o professor Manuel, né, do Karatê e da luta livre, lá do Paranoá, muito famoso lá no Paranoá. Hoje ele é conselheiro tutelar lá. E ele pegou esse cara grandão, que era fortão, os caras marombeiros lá. E, cara, ele dobrou esse cara no meio. Amassou o cara, velho. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, o que é isso que esse cara tá fazendo, velho? Na época, não tinha, pra mim era capoeira, era o ultimate martial art ali, tá ligado? Era parada assim, meu irmão, não toque em mim que eu sou capoeirista, que eu sou o máximo. Quando eu vi aquele cara que era de estatura baixa, pegar aquele grandão, fortão, e amassar, eu falei, cara, eu preciso aprender esse negócio. Por que que talvez tenha a ver um pouco com a minha autoestima naquela época, né? Eu já me sentia assim, queria praticar uma arte marcial porque eu já me sentia meio fraco, além de eu me sentir fraco, até porque eu fui sedentário praticamente a minha vida toda até aquele momento, e também não me sentia muito capaz de fazer as coisas. Parecia que eu tinha a sensação de que eu era meio ruim de fazer tudo. Você me falou no início da nossa conversa que você se sentia com a síndrome do burro, né? Perfeitamente. Era uma sensação que eu tinha, na verdade depois eu descobri que era dislexia que eu tinha. Mas nem meu pai, nem minha mãe, nem eu, nem as professoras, ninguém sabia disso. Então a sensação que eu tinha era que eu era o menino atrasado da turma. Meu pai, esse menino é burro. Minha mãe falava assim, tadinho do meu filho, bichinho, oh, meu Deus, passava a mão na cabeça e falava assim, menino, tadinho, é meio atrasadinho, meu pai não é burro mesmo. Então você acaba crescendo com esse estigma, e quando você tem algo que você vai fazer, quando você cresce com essa sensação de que você é incapaz ou que você é burro, eu acabei crescendo com essa sensação de que eu não era capaz de fazer nada bom, que tudo que eu fazia era ruim. Acabou que eu acabei me tornando uma pessoa mais desastrada, eu mesmo ficava muito nervoso quando começava a fazer alguma coisa e alguém estava olhando, porque eu falei, cara, tá me achando que eu sou burro, aquela pessoa. Então, quando eu via a arte marcial, que era algo que eu não precisava, não dependia muito de eu decorar alguma coisa, ou de eu manusear algo que era delicado, ou que fazer algo muito certinho, ou escrever textos, ou algo que demandava, ou que exigia ali da minha dislexia, eu falei, então, será que eu consigo ser bom nesse negócio? Será que dá para ser bom nisso aí? E aí eu me apeguei àquilo. Quando eu vi que o cara que era o menorzinho bateu no grandão, cara, aquilo ali me fascinou, que eu falei, opa, é isso que eu preciso fazer, cara. E aí eles terminaram, eu fiquei ali, tipo, com o olho brilhando, olhando para eles ali. Quando eles terminaram, que voltaram, eu parei o baixinho, eu falei, Aí ele, pois não. Aí eu, não, como é que é o nome do seu? Não, eu sou Manel. Eu falei, pô, seu Manel, como é que é isso aí que você tá fazendo? Não, isso aqui é luta livre, na época ele falava assim, luta livre greco-romana. Aí eu, cara, e você dá aula disso aí? Ele falou, olha, eu já dei aula, mas não dou mais não. Eu falei, mas por que você não dá mais aula?
Ele falou, não, eu só treino de vez em quando com alguns amigos. Eu falei, não, o que falta pra você dar aula? Ele falou, olha, falta turma, não tem turma. Eu falei, se tiver turma, você dá aula? Dou aula, cara. Eu juntei uns 6 nerds, assim, igual eu, uns magrelão, cheio de espinha na cara, tudo desajeitado, desengonçado. Cheguei com o time perfeito, assim, sabe? Assim, um gordinho, um outro menorzinho, um que usava óculos, um cabeludo e o magrelão que era eu lá, cara. E chegamos lá e falamos assim, professor Manuel, tá aqui a turma. Vamos dar aula? Eu falei, pô, agora que chegou a turma, vamos dar aula, cara. Aí acertamos um valor lá, que na época, acho que era R$20 a mensalidade. R$20 naquela época valia bem mais do que vale hoje. E começamos a treinar. Enfim, comecei, e eu era, talvez até por essa síndrome de eu achar que eu não ia ser bom em nada, eu era simplesmente o cara que mais prestava atenção em todos os detalhes, porque eu realmente, imagina assim, era como se essa fosse a luz no fim do túnel pra minha vida, como assim, tipo, é agora que eu tenho que ser bom em alguma coisa, tipo, não dá pra eu abandonar isso aqui e falar assim, vou fazer meia boca. Tipo, eu tenho que prestar atenção em todos os detalhes. Então, eu era o que mais perguntava. Eu era o que chegava perto e olhava os detalhes. Se o polegar dele estava para cima, estava para baixo. E eu perguntava, e daqui a pouco... Eu enchia mesmo o saco do professor. Talvez, nem sei. Hoje eu olho os alunos que me perguntam muito, eu falo, será que tá me faltando paciência para responder? Porque eu era... Ou não estou ensinando direito? Será que eu não estou ensinando direito o negócio? Será que eu expliquei bem? E, enfim, acabou que eu entrei no mundo da luta livre e simplesmente nunca mais abandonei. É claro que depois eu arrumei minha profissão, depois eu acabei entrando na área de tecnologia, fui trabalhar na área de tecnologia. Na verdade, eu comecei trabalhando como digitador em outras áreas, né? Fora a luta. Trabalhei como digitador, que já estava envolvido com a área de tecnologia. Depois acabei recebendo uma proposta para trabalhar como agente de turismo, e aí voltei para a área de tecnologia e fiquei até meados de 2019 trabalhando em área de tecnologia, quando eu abandonei e realmente me dediquei à luta, 100% à luta, porque eu vi que era ali, que era o que eu tinha que fazer, né? O que tinha para minha vida era aquilo. E comecei a trabalhar com atletas de alta performance lá na Cerrado, né? Então, falando em alta performance, você trabalha e treina com alguns atletas que lutam UFC, certo? Uhum. Você pode citar alguns nomes e também falar pra gente, primeiramente, o que é o grappling, né? Que as pessoas que às vezes, o que é o grappling? O que quer dizer o grappling? É isso que eu ia perguntar. Né? Então, eu trabalho hoje com um atleta do UFC, que é a Viviane Araújo, né? E trabalhei também com o Vicente Luque, que era daqui de Brasília, e agora ele mudou lá para os Estados Unidos, né? Tá lá na Kill Cliff hoje nos Estados Unidos. Mas já fiz alguns trabalhos também pontuais, por exemplo, definição de estratégia de luta com os irmãos Marreta, que estavam lá na Cerrado, né? Quando o Gilbert Burns veio para Brasília também, o Gilbert Durinho, para quem conhece, para quem entende um pouco do MMA, mesmo quem não pratica, mas que acompanha o UFC, deve saber quem é o Gilbert Durinho, né? Então, quando ele veio para Brasília que ia lutar com o DMMA, eu participei do camp dele também, então, assim, contribuí com algumas coisas ali. E o grappling, para quem ainda não conhece esse termo, o grappling ele é basicamente um termo que generaliza lutas agarradas, né? Então, por exemplo, nós temos o striking, que a galera fala que, por exemplo, inclui o boxe, para quem entende mais aí o boxe, aí tem o kickboxing, tem o muay thai, tem o karatê, tem o hapkido, tudo você engloba dentro do striking. Que é a trocação, digamos. Trocação, é trocar porrada. Né? O grappling é quando você agarra a pessoa. Então, dentro do MMA, a gente tem essas 3 divisões. Né? A gente tem a primeira divisão, que é o striking, que é onde toda a luta começa dentro do MMA. A segunda parte, que é uma luta, é uma arte marcial de transição, que é onde vai levar o atleta da trocação para o chão e vice-versa, tirar ele do chão e botar na trocação. Então aí pode ser, por exemplo, o judô, sambo, pode ser o wrestling, pode ser a greco-romana, qualquer luta que leve ele da onde ele está, que é em pé, para o solo, é uma arte marcial de transição dentro do MMA. Mas aí como já envolve agarrar e derrubar, ela já entra dentro do grappling. E aí você pode praticar jiu-jitsu, luta livre, catch wrestling, pode praticar
enfim, qualquer arte marcial que envolva imobilizar para, por exemplo, bater ou finalizar o adversário, aí você engloba dentro do grappling também. Tudo que está agarrando e imobilizando ou finalizando, você pode considerar como grappling. E você falou, teu livro é Além da Técnica, né? Perfeitamente. Como você integra essa preparação física e mental dentro do treinamento? Então, olha só. É uma parada muito interessante quando a gente fala de treinamento de atleta, porque eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Eu comecei lá num projeto social lá no Paranoá, quando eu até estava comentando antes aqui com vocês, como é que eu iniciei essa carreira de dar aula, né? De ser professor, e depois acabou que eu entrei como técnico. Eu queria competir, o meu foco era a competição. Só que eu tinha dois professores, um era o Manel, que foi esse que eu contei a história, e tinha um outro professor que era o professor do Manuel, que era o mestre do Manuel, que era o Damião Marques, que é falecido, né, hoje, mas o Manuel, ele tinha os projetos dele, ele tinha outros projetos que ele tocava, então ele nem sempre estava presente nos treinos, e o Damião, ele tinha um problema com o alcoolismo, então também ele não estava sempre presente nos treinos. A qualidade do treino deles era excelente, muito bom, né, para o que eu precisava na época. Mas eu não tinha a presença deles. Então, por exemplo, se eu quisesse me preparar para a competição, eles não estavam lá. Então, o que eu fiz? Comprei algumas folhinhas de tatame, chamei alguns colegas para treinar em casa. Quando eu chamei alguns colegas para treinar em casa, aqueles que já treinavam comigo, já eram mais graduados, eles meio que desistiram e tal, não continuaram lá. Mas só que outros que vieram juntos, que estavam iniciando, gostaram daquilo. E eu falei, vou ter que ensinar esses caras, vou ter que ensinar eles para que daqui a pouco eles consigam me dar treino e eu consiga competir. A minha ideia era unicamente essa, eu não queria dar aula. Culminou de acontecer isso. E comecei a ensinar, faz assim, a guilhotina é assim, aí você domina assim, tal. Aí daqui a pouco aí eu começava a reparar o que ele entendia, o que ele tinha dificuldade, aí eu, de forma empírica, ia lá e tentava explicar de outro jeito, tentava demonstrar de outro jeito e tal. E daqui a pouco eu via que ele estava executando bem a técnica. Falei, legal. Aconteceu que um desses meninos que treinava comigo, 2 deles, na verdade, foram competir. E foram campeões os 2. Não sabiam nada, com uns 3 meses de treino foram competir na faixa branca, mas foram campeões. Eu falei, caramba, será que dá para eu ser professor? Será que, de repente, o que eu vou ser bom na vida não é ser atleta, mas é ser professor? E aí eu comecei a me agarrar a isso, sabe? Eu já tinha competido antes, mas... Trabalhou o grappling em você, né? Só que assim, como eu já tinha competido antes, só que eu tinha algumas questões, por exemplo, eu ficava muito nervoso antes da luta. Só que eu não tinha nenhuma instrução de como lidar com isso. Eu ficava nervoso, eu ficava pensando demais, o que poderia dar errado, qual era... Eu entrava com muito medo de perder, por exemplo. Eu acho que acontece com a maioria É muito comum, não é? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, até foi o Pedro Maia, né? Uhum. O Pedro Maia esteve aqui, aí eu perguntei para ele, e eu tinha uma percepção diferente. Naquele dia percebi de uma outra forma. E eu perguntei para ele, o mental, quantos % é o mental na hora da luta? Né? Porque as pessoas, 70%, 50%, 100%. Porque se você não tiver 100% preparado, mentalmente, se for 10% da técnica prevalecendo, beleza. Perfeito. Mas você tem que estar 100% preparado. Perfeitamente. Então, perfeitamente. Até porque o aspecto mental da luta, ela é quem conduz não só como você vai lutar. Porque quando a gente fala, quando você pergunta assim, por exemplo, quantos % é o mental numa luta? A luta, ela é a menor parte dessa trajetória. Quando você fala de preparação mental, ela está muito mais envolvida antes do que durante. Quando você, vou dar um exemplo, quando você chega numa luta e você só deixa para se preocupar com o aspecto mental durante a luta, você concorda comigo que não vai ser natural? Você vai estar se forçando aquilo. Então, tipo assim, eu passei o camp todo, quando a gente fala camp, quer dizer a preparação para aquela luta, né? Então, eu não me atentei como é que eu estava, se eu estava nervoso, se eu estava soberbo demais, ou como é que eu estava no treino, se eu estava atento, desatento, se eu me alimentei bem, se eu dormi bem. Então, tudo isso envolve aspecto mental, porque, por exemplo, para você dormir bem, parece que é algo assim, não, mas só dormir bem, não tem a ver com mental, tem total. Porque se você não se abdica de certas coisas, se você não se prepara mentalmente para, por exemplo, deixar de falar com algumas pessoas,
Que você deixar alguns vícios, por exemplo, tomar café depois das 6, ou não ver redes sociais antes de dormir. Tudo isso vai atrapalhar seu sono. Sim. Então, se você não está preparado mentalmente para moldar a tua vida para aquilo, você não vai conseguir performar da forma que você tem capacidade de performar. Então, essa preparação, ela começa muito antes, a preparação mental. E quando você começa a entrar nessa guerra mental com você mesmo, antes, abdicar de tudo, fazer o que precisa fazer para performar, quando chega na luta, você já está preparado. Você já está pronto. Você não precisa ficar assim, agora eu tenho que ficar tranquilo. Agora eu tenho que me agitar. Ou agora eu tenho que me concentrar. Meu irmão, já está lá. Você já fez um camp preparatório para isso. Então, assim, já faz parte de você e naturalmente vai ocorrer dentro da luta. É claro que essa preparação, ela envolve alguns gatilhos. Por exemplo, como técnico, você tem que observar o atleta para ver se ele não está nervoso demais durante a luta. Mas como é que você consegue enxergar isso se você não fez um acompanhamento dele antes da luta? Sim. Como é que você identifica que um está nervoso ou está calmo? E eu vou te dizer, tem atleta que chega antes da luta e fica com sono. Uhum. Aí ele fecha o olhinho, põe o fone e vai deitar. Aí você fala, puxa, ele tá tão tranquilo para quem olha. Você pode olhar e falar assim, tá ansioso pra caramba. Ansiedade. Então, a ansiedade faz o quê? Com que ele não queira pensar na possibilidade de perder a luta. Então, ele quer tirar o foco daquele momento da luta, pensar em outra coisa, ouvir uma música e tirar a cabeça dele dali, para ele não sentir o nervosismo. Então, quando ele chega na hora da luta, ele não está presente. Então, esses gatilhos você tem que conseguir identificar para poder resgatar ele. Então, tem atleta que entra agitado demais, tem atleta que entra tranquilo demais. E não é sobre estar agitado ou tranquilo, é sobre ele estar pronto para fazer o que ele tem que fazer para vencer a luta ou para performar, porque vencer ou perder a luta vai ser uma consequência da performance dos dois atletas, não é verdade? Então, eu até vou voltar lá no projeto, né? E aí eu comecei a dar aula lá no projeto, eu vou linkar com o que eu estou falando aqui agora. E eu ficava muito nervoso, né? Só que eu não sabia lidar com aquilo. E não tinha nenhum tipo de instrução sobre aquilo. É só tipo, bora, treina mais e vai de novo. Treina mais e vai de novo. E mas eu voltava de novo, super treinado, finalizava todo mundo no treino. Quando chegava na luta, meu irmão, aquela sensação de incapacidade. Ou de que vou fazer algo errado, sabe? De repente resgatando aquela sensação que veio lá da infância, de alguma forma. E quando eu comecei a treinar alguns atletas que preparei eles para uma luta, acabou que isso se tornou um dos pontos chaves para mim. Tipo, já que eles vão competir agora, eu quero observar se eles estão ou não, né? Tipo assim, eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Eu quero que eles performem sem isso aqui. Só que eu não disse para eles o que fazer. Eu perguntei para eles o que eles estavam sentindo, o que ele acha que poderia ter feito. Eu comecei a muito mais perguntar, a entender. Então foi um laboratório. Só que dali para frente começou a vir muita gente para minha casa. Minha casa era pequenininha, tinha um quintal muito pequeno. E não cabia mais ninguém dentro de casa. Tinha muita gente. O que eu fiz? Fui na administração da cidade e falei, me dá um espaço, eu tenho um projeto, só preciso de tatame, não preciso de mais nada. Não preciso de verba, não preciso de nada. A galera vem com a roupa do corpo e treina, cara. Um espaço, um tatame. A administração conseguiu um espaço, um tatame. E aí abrimos um projeto gigantesco lá no Paranoá. Eu não recebia absolutamente nada, fazia 100% por amor. Eu terminava o trabalho, chegava em casa às 7 horas, 8 horas eu estava na beira do tatame para dar aula para a galera. E a única condição era que todos tinham que competir. E ali foi o meu laboratório. Durante anos eu fiz esse laboratório. E na época eu conheci o Daniel da Cerrado. Sim. E até porque alguns atletas meus lutou com atletas dele e tal, mas ele sempre foi um cara muito aberto, muito, muito tranquilo, e a gente sempre conversava. Mesmo tendo alguma rivalidade entre alunos, de vez em quando a gente trocava ideia e às vezes ele me dava dica. Quando o meu atleta ia lutar com outro atleta, teve um atleta meu que tomou um nocaute em pé lá e ficou em pé lá e ele falou, teu atleta tá nocauteado. Caraca, é mesmo, velho. Olhei o olho do moleque, tava perdido, parei a luta. E a gente começou a trocar muita ideia e ele viu o meu trabalho e tal.
E em 2019 ele me convidou, né, para ser, ele já conhecia meu trabalho, me convidou para ser coach da parte de grappling da Cerrado MMA, de atletas profissionais. Foi quando eu realmente tive contato com atletas de alta performance. Então eu tinha uma bagagem que eu vinha com atletas amadores, competidores, mas quando eu realmente vim entender o que era alta performance, foi quando eu entrei dentro da Cerrado. Mais ou menos em meados de 2018 ali, e de lá para cá foi só assim, crescimento, sabe? Assim, entendimento, crescimento. E aí, voltando para a sua pergunta sobre o aspecto mental da luta, talvez não, com certeza, tem esse viés, sabe? Primeiro, acho que começou com aquela sensação que eu tinha na minha infância de me sentir incapaz. Isso se aflorou quando eu vi que na luta era uma possibilidade de eu ser bom em alguma coisa e não me sentir bom de verdade quando eu ficava muito nervoso, mas acabou que me trouxe um foco muito maior para essa parte quando meus atletas iam lutar. Então, eu acho que o foco, o viés, foi muito mais para aí. Porque o que acontece? Depois, com o avanço da tecnologia, você concorda comigo, você que dá aula hoje, que técnica hoje está na internet. Você não vai mais para uma academia aprender técnica. A técnica está na internet. Se você tiver um computador e um colega para treinar, você vai aprender todas as técnicas. Mas isso não te prepara para um combate. Isso talvez te prepare para uma situação de rua onde tem alguém completamente leigo que esteja querendo te agredir e você possa usar aquilo como uma autodefesa, talvez. Não recomendo, inclusive. Mas para um combate, uma competição, tem muitos aspectos que vão muito além da técnica. E é por isso que eu chamo o livro de Além da Técnica. Porque eu vim resgatar conceitos de neurociência, nutrição, várias coisas que eu vim estudando ao longo da minha carreira e trazendo e tendo resultados com os atletas. Então, assim, são anos de experiência, de experimentação, muitos erros, muitos acertos para poder eu escrever esse livro. Né? Eu até trouxe, eu acho que deixei ali fora, mas eu trouxe uma cópia para vocês. Excelente. Tá? Legal. E então, assim, aí o que eu fiz? Eu compilei nesse livro, eu falo tudo, menos técnica. Mas tudo, assim, tudo que eu venho trabalhando com os meus atletas, os aspectos que eu vejo que é o que falta. Então, eu vejo que existe um padrão, onde todo mundo treina muita técnica, todo mundo é guerreirão dentro do tatame, todo mundo chega no tatame e dá o máximo ali. Tem uns que menos, outros mais, mas todo mundo, na hora que senta no tatame, tenta ser a melhor versão dele. Mas ele está sendo a melhor versão dele fora do tatame? Então, será que aquilo que ele está tentando projetar dentro do tatame é real ou ele está se forçando a ser aquilo? Então, quando ele traz esse viés para a vida dele e ele passa a ser o guerreirão fora do tatame, mas o guerreirão é como que você trata as pessoas, como é a tua linha de pensamento. Você consome muito conteúdo, muito lixo, vamos dizer. O que é lixo? Ladrão se ferrando na internet. Aí tem gente que fica rolando aquilo ali, vendo ladrão se ferrando. Bandido bom é bandido morto. E ele fica se alimentando de uma energia muito negativa. Pornografia, fofocas, desinformação, política até. Tipo assim, não tem problema falar de política. O problema é quando você entra no viés da agressividade naquilo ali. Como aquilo te traz coisas ruins para dentro de você. Só que quando você chega no tatame, você faz assim, cumprimenta todo mundo, e aí vai treinar, e aí chega lá, você faz até um treino bom, tenta dar seu máximo ali, só que aquilo que você está tentando mostrar ali talvez não seja você de verdade, talvez seja uma camada que você quer mostrar, porque existe algumas condutas que devem ser trazidas para dentro do tatame. Sim. Mas não é você de verdade. O você de verdade é o que você faz 98% do teu tempo, e não só aquela 1 horinha que você está ali dentro. Então, qual que é a ideia do livro? A ideia do livro é trazer você para que você seja aquilo que você quer ser. Porque quando você chega dentro do tatame e você fala assim, não, eu vou competir, então eu vou ser a minha melhor versão agora. Só dentro do tatame, só 1 horinha dentro do tatame e o resto. Eu vou dar um exemplo. Teve um aluno meu, esse exemplo é muito interessante. Um aluno meu chegou esses dias para mim, a gente foi agora recentemente para o ADCC. Para quem não sabe o que é o ADCC, é o Abu Dhabi Championship, que é o maior
talvez eventos sem kimono hoje no mundo. Sim. Né? A gente foi para seletiva, não era o evento, não era o mundial, era seletivo. Então eu levei alguns atletas e para a maioria deles era a primeira experiência ali. Mas eu falei, vou levar eles agora para que eles experimentem, vejam gente muito famosa. Lá você vai ver, meu irmão, os caras mais famosos. Estava lá Wagner Rocha, estava lá o Cyborg, estava lá, enfim, uma galera assim de alto calibre dentro do grappling, né? Então eu queria que eles tivessem esse primeiro impacto. Por quê? É muito estímulo. Sim. Então, caraca, aquele cara tá ali. Meu Deus, o Cyborg tá ali, cara. O Cercone tá ali. Cercone é um grande amigo meu, né? Só que assim, o cara é famoso no grappling. Ele venceu o Cyborg agora e tal. Inclusive, ele passou na seletiva, vai pro Mundial, né? E para eles, assim, é muito estímulo. Então, a luta em si passa a ser algo um pouco perdido no meio daquele tanto de estímulo. Eu falei, não, então deixa eu começar a levar esses moleques agora, porque eles fazem 1, 2 seletivas, daqui a pouco eles estão mais tranquilos com as celebridades, com os estímulos e focam mais na luta. E aí eles conseguem performar melhor. Mas o que aconteceu? Um dos meus alunos foi lá. Eu sei mais ou menos, eles são bem abertos comigo com relação a como que é a vida deles. Então, aqueles que fazem coisas que não condizem com o que eles querem para a vida deles como atleta, eles chegam para mim e falam abertamente, porque eu dou essa abertura. Falo, professor, hoje, fim de semana eu tomei cerveja. Não tem problema nenhum tomar cerveja. Só que isso condiz com o seu propósito de ser um atleta de alta performance? Se não condiz, aí pode ser que tenha um problema. Entende? O professor, comi, meu irmão, besteira pra caramba essa semana. Falo, beleza. Tranquilo, vamos ajustando. Eu só quero que vocês me digam, porque se vocês esconderem, a gente está indo contra o que eu tô pregando aqui, cara. Então vocês têm que me falar pra gente ir ajustando. E ele foi, lutou, fez 2 lutas lá, mas perdeu. E a derrota pra ele, beleza, enfim, a gente conversou, eu perguntei, aí sempre que a gente luta, ganhou ou perdeu, eu pergunto sempre o que tem que melhorar e o que foi bom. Não importa o resultado. O que você tem que melhorar, o que foi bom. Eles fazem a lista, anotam no papel, me mandam, a gente debate em equipe. E esse atleta, enfim, perdeu, aceitou ali que tinha perdido, estava tudo bem. Só que agora, fim de semana passado, ele foi lutar no Grand Slam. Uhum. E ele venceu categoria e o absoluto. Venceu os 2. E aí eu falei, trago as medalhas pra gente tirar foto no dia seguinte, tal. Chegou no CT, ele falou, professor, preciso falar com você. Eu falei, tá bom, depois do treino a gente fala. Sentou comigo lá e falou, professor, é o seguinte, não tô satisfeito com a minha vitória. Aí eu, por quê? Não sei. Parece que eu me senti mais satisfeito com a derrota. Aí eu, tá. Aí eu falei, me dá 2 minutos pra eu pensar. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Então, assim, o técnico nessa hora, o que você falar para um atleta nesse momento pode ficar marcado para ele. Porque, assim, você como professor, como técnico, pelo menos a relação que eu tinha com os meus professores era uma relação fraternal. Você tem um amor por aquele e uma admiração, né, pelo seu professor, e o que ele fala muitas vezes é lei para você. Então, o que você diz pode ser crucial para ele. Por isso que eu falei, me dá 2 minutos para pensar. Eu não vou responder agora, tipo, não, só vai e treina mais, ou se dedica mais, ou tá fazendo merda, também tu comeu um monte de merda. Não, calma, deixa eu pensar. Olhei para ele e falei assim, como é que tá a tua vida? Professor, eu sei que eu tô fazendo um monte de coisa e tal, não tô às vezes eu fumo maconha, às vezes eu bebo, e eu como muita besteira. Eu falei, beleza. Quando você perdeu a DCC, o que você sentiu? Eu senti que eu merecia aquilo, porque eu não estava me dedicando. Tá bom. Para você, então, foi mais aceitável perder o ADCC. Sim. E quando você venceu o Grand Slam? Não sei, professor, acho que eu senti que eu não merecia aquilo ali. Falei, por quê? Não sei. Falei, você acabou de me responder. Porque você não se venceu. Você continuou com o mesmo padrão. A tua sensação vai ser de que você realmente não merece vencer, cara. O teu padrão foi o mesmo. Então a derrota, para você, mesmo, né? O teu inconsciente está falando assim, beleza, tu não tá dando o teu melhor, perdeu o natural.
Agora, quando você ganha, teu cérebro entra em parafuso e fala, pô, como é que tu ganhou se tu sabe que tá fazendo um monte de merda? Entende? Então, aí ele, caraca, professor, faz todo sentido. Não são os obstáculos externos, e sim o obstáculo interno. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, professor, não é sobre a medalha. Eu falei, agora você entendeu. E ele está nesse processo. Agora ele tem que começar a encontrar aonde que ele tem que vencer. Porque não adianta. O que me qualifica a vencer alguém se eu não consigo me vencer primeiro? Né? Se eu não consigo vencer os meus prazeres momentâneos, aquilo que está todo dia ali na minha frente e que eu sei que não vai me trazer. Não tem nenhum problema com prazeres momentâneos. O problema é quando eles te impedem de atingir o que você deseja atingir. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Assim, então, tipo, é sobre você... Então, o livro, ele traz um pouco... Ele não é um livro que conta muitas histórias, ele é mais, assim, direto ao ponto. Uhum. Então, eu trago ali... Eu fiz muita pesquisa para embasar todo esse trabalho, mas tem muitos aspectos da neurociência ali, por exemplo. Inclusive, o primeiro capítulo do livro é sobre neurociência. Mas é de uma forma muito simples de entender. É como você recompensa teu cérebro. Sabe? Então, o primeiro capítulo do livro, ele fala até porque se você não entende a primeira etapa do livro, todo o resto passa a não fazer muito sentido. Se você não entende como que você recompensa o teu cérebro, talvez a tua jornada dentro da luta ou do que você deseja para a tua vida, ela seja um pouco mais difícil de abrir mão de certas coisas, sabe? Assim. O Eric, você falou de recompensa o seu cérebro, né? Essa recompensa é algo em troca que você se dedica, você ganha algo em troca ou não? Então, olha só, eu vou dar uma volta aqui para que o público entenda, tá? O que eu quero dizer com isso. Quando a gente olha lá para o eu primitivo, os nossos antepassados primitivos, o nosso corpo ele tem milhões de anos de evolução. E o foco principal do nosso organismo, do nosso corpo e da nossa mente é a sobrevivência. É a perpetuação da espécie e sobrevivência. O teu corpo é uma máquina perfeita de sobrevivência. Quando você sente dor, você reage imediatamente, você não consegue pensar. Você sentiu dor, você reage imediato. Ele é uma máquina perfeita disso porque são milhões de anos de evolução. O nosso raciocínio, nosso racional, ele vamos dizer, ele está em estágio embrionário. É o que tem pouco tempo, se você for ver. Se você for olhar historicamente, tem muito pouco tempo. Então, o nosso racional ele ainda está em fase de teste ainda. Tá, é algo novo assim, dentro da nossa história, da humanidade. Você vai entender por que eu estou falando isso. E de onde vem a ideia de recompensa? Imagina o seguinte. Para falar nisso, eu vou ter que falar de dopamina. Tá? É aí que está a ação e a recompensa. Tá? Eu não sou neurocientista. Tá? O que eu fiz foi estudar muito sobre o assunto para que isso se aplicasse dentro do que eu faço. Então, eu não vou muito a fundo na neurociência. Eu trago aqueles elementos que fazem sentido para o que eu faço, tá? Para a minha área de atuação. Então, quando a gente fala de dopamina, ela é o neurotransmissor que te permite, que está ligada, ela tem a ver, né, com a recompensa que você recebe e com a ação que você faz para receber aquela recompensa. O que isso quer dizer? A tua mente, bem simplificado, a tua mente está sempre calculando uma recompensa e o trabalho que você tem que ter para aquela recompensa. Então, vou te dar um exemplo. Eu te dou um prato de alface aqui agora, tá aqui, beleza? Mas fala uma comida que você gosta. Carbonara. Carbonara. Isso, você adora carbonara. Eu gosto de carbonara. Gosta de carbonara. E você, Vitor? Lasanha. Lasanha, beleza. Todos gordinhos, né? Não vou nem falar o que eu gosto aqui, cara. Só que eu botei um prato de carbonara e um prato de lasanha do outro lado da rua. Tem um restaurante que abriu lá. E eu te dei um prato de salada aqui, agora. Desesperador. Né? E aí eu falo, ó, você pode comer esse prato de salada aqui agora, ter zero esforço para se alimentar, ou a gente pode ir andando lá do outro lado da rua e comer um prato de carbonara. E ainda toma uma cervejinha lá, geladinha, uma Heineken. Quem bebe aqui? Você bebe, não? Não, também não bebo, tá? Então, exemplo errado. Um suco de caju Suco de caju gelado. Um café artesanal. Pronto. Tá tudo lá.
que vocês vão querer? Vocês vão querer isso aqui sem esforço? Ou dar uma caminhada até lá e comer o que vocês querem muito? Vocês vão querer ir pra lá, não vão? Com certeza. Vamos lá dar uma voltinha a pé. Sol tá quente, mas a gente aguenta. Vamos assim mesmo, irmão. Não é verdade? O teu cérebro ele tá sempre calculando isso. Por quê? A recompensa, presta atenção, e a recompensa não é a nutrição, ela não tem o valor nutricional que o prato de salada tem. Ela tem a ver no prazer que você sente em consumir aquilo. É aí que é a recompensa. Ela está no prazer. Então, para você é muito mais prazeroso. Então, o teu cérebro vai calcular. Inclusive, ele vai falar assim, se eu comer esse prato de salada, nem vai dar espaço para eu comer muita carbonara lá. Então, não vou nem encostar. Vamos lá agora. Ele está sempre fazendo esse cálculo. E aí você fala assim, vale a pena. Bora, no sol quente, andando. Se for correndo, a gente vai, meu irmão. Mas a gente chega lá e come. Lá a gente descansa, relaxa, porque tem uma recompensa no final. Beleza? O que isso tem a ver? Imagina agora um tigre. Ele sentiu fome, beleza? E ele precisa levantar para caçar. Senão ele vai fazer o quê? Morrer. Se ele não caçar, ele vai morrer. O que dispara no cérebro dele? Dopamina. Ele já começa a pensar na comida, na recompensa que ele vai ter no final. E aí já começa a calcular qual é o esforço que ele tem que ter para adquirir aquilo. Por que quando ele sente fome, ele não fica com preguiça e morre de fome? Não dá. O cérebro dele não permite isso, porque é uma máquina perfeita de sobrevivência. Acho que vocês vão se identificar. Já passou noite que você estava meio que com frio, mas você estava com tanta preguiça que você falou assim, vou ficar com frio mesmo, bora. Não vou levantar aqui, senão vou perder meu sono. É aceitável, porque não envolve tua sobrevivência. Então você ficou com preguiça. Por que o tigre não morre de fome? Porque não é permitido. A programação dele não deixa. Ele falou assim, tô com fome, mas deixa, depois eu caço. Não rola isso, meu irmão. Ele vai levantar, vai ter energia, vai caçar, vai conseguir a presa dele e vai receber a recompensa. Beleza? Tá bom. Entendemos aqui como é que funciona o nosso instinto de sobrevivência, recompensa e ação, né? O quanto que a gente pode se esforçar para receber recompensa. E muitas vezes, quanto maior a ação, mais dopamina se dispara e mais recompensa você sente no final. Beleza? Agora pensa o seguinte. Hoje, qual é a dopamina mais fácil que você recebe todo dia? É o celular. Instagram, celular. Aí tem gente que fica assim, rolando o dia inteiro. O que você está fazendo? Você está tendo uma dopamina com zero esforço. Você está entregando para o teu cérebro a dopamina com zero esforço. Você está recompensando ele. Potencial de recompensa, né? Perfeitamente. Só que o teu cérebro ele não quer saber a origem da dopamina. Ele está recebendo. Você está gratificando ele. Então, vou te dar um exemplo. Você come muito cachorro-quente, muita carbonara, muito tudo. Você está recompensando toda hora teu cérebro. Toda hora. Como ele está sempre calculando o esforço e recompensa, na hora que você tem que se esforçar para conseguir algo que é o teu projeto de vida, o teu cérebro fala assim, pra quê, velho? Tá entendendo? Esse é o principal desafio de atleta de alta performance? Com certeza. Tenho certeza disso. Ou do ser humano em geral? Do ser humano em geral. Principalmente hoje em dia, né? Onde a gente tem a tecnologia nos trouxe muito disparo de dopamina constante a todo momento. Cara, eu vou às vezes, né, acompanhar os atletas e normalmente a gente vai para Las Vegas. Sim. E é um lugar aonde simplesmente você tem disparos de dopamina intenso o tempo inteiro. Seja ele de forma visual, auditiva ou palatável, sabe? Toda hora é difícil você achar uma comida saudável lá, meu irmão. Tá tudo lá, tudo muito gostoso, tudo muito bonito, tudo, sabe? Tudo é muito maravilhoso lá, cara. Quando você volta pra cá, você tem uma sobrecarga tão grande que parece que tudo é muito sem graça. Entende? Então o que você quer? Você quer voltar pra lá o mais rápido possível. Porque lá tá tudo assim. Então quer dizer, quando o atleta ele tá se sobrecarregando de recompensa, né? Seja fumando maconha, seja bebendo, e não é sobre, mas a maconha, não sei o que, mas o álcool, não é necessariamente só sobre o efeito dela sobre o corpo do atleta.
É sobre como ela está afetando a tua vontade de conseguir o que você realmente quer. Então, você chega atrasado no treino, porque, tipo, não vou me esforçar tanto. Você nem sabe por quê. Por que você procrastina? Por que você não se esforçou tanto naquele treino? Por que você, na hora que você estava vencendo a luta, você deu um vacilo ali, não se esforçou aquele 0,01% para vencer aquela luta? Porque provavelmente o teu cérebro não está afim de fazer isso e você não controla. Como é que fala? É natural, é instintivo. Você não tem controle. Do mesmo jeito que o tigre não controla quando ele tem que levantar e caçar, ele não tem controle sobre aquilo, ele só vai. A gente também não tem controle sobre como o nosso cérebro vai fazer a gente se comportar. As ativações. Você trabalha justamente o seu trabalho além da técnica, que é justamente a virada de chave, não é? Perfeito. A ativação quanto a essa dopamina. Existem dois senhores dentro dessa dopamina que eu consegui entender. Perfeito. O senhor do mal e o senhor do bem, vamos dizer assim. Concorda? Exato. Eu tô errado ou eu tô Então, certo? é exatamente isso, exatamente isso. E assim, dependendo do atleta, por exemplo, o Romário. Era um cara que, cara, se tu falar pra ele fazer muita técnica, ele não vai... Performar, né? Porque assim, a técnica dele já tá muito além de qualquer jogador que tava ali com ele. Então assim, ele trabalhava mais o mental. Ele Exato. ficava de boa, não ia nos treinos muito. E chegava no jogo, alta performance. Né? Porque assim, a técnica dele tá muito mais elevada do que comparado com o nível de outras pessoas. Então assim, o que tem que trabalhar com ele é o mental. Né? Eu toquei um tempo assim, ensaiando com o baterista dos Engenheiros do Havaí, o Carlos Maltz. Ele falava assim, cara, a gente tem que ter tecnicamente 200%. A gente tem que, velho, o que a gente precisa fazer é aquilo, eu tenho que ser, velho, 200% naquilo lá. Porque assim, no dia ruim, ou seja, o mental ruim, eu vou perder já 100. Uhum. Vai estar 100% de eu já vou estar 100%. Mesmo estando ruim. Mas no dia bom, que ou seja, eu tô com o mental presente, eu tô ali, fiz tudo direitinho, não sei o quê, eu vou estar 200%. Vai ser aquele dia que você é estrela. E eu vejo isso muito no tênis, assim, né? Tem o Djokovic, que é um cara, assim, que mentalmente falando, muito forte, mas você vê que tecnicamente o mental dele é muito mais além do que... Ele não tem dia ruim ou dia ruim ou dia bom. Para ele, todos os dias são bons. Só que, tecnicamente falando e comparando com o Federer. O Federer é um cara que, tecnicamente falando, é muito superior. Mas mentalmente, não. Dá pra ver. Quando o cara, ele tá ali, tava jogando ali no dia bom, cara, é impossível ganhar do cara. É impossível. Mas no dia que ele tá ruim, aí você vê que ele começa a perder. Só que é o Djokovic ali, ó. Cara, você pode estar ganhando lá, eu posso virar o jogo a hora que eu quiser. Perfeito. Porque ele não tem isso. Então, assim, eu acho que além da técnica, é muito autoconhecimento, né? Onde você... Exato. Quais são as suas fragilidades, né? Exato. Porque a gente até em outros episódios que a gente teve, né? A gente falou disso, assim, na hora do play, né? Na hora ali da competição, do vamos ver, como é que eu preciso estar, né? Tem gente que precisa estar mais presente, tem gente que tem que ouvir uma música, tem gente que tem que estar conversando. Isso faz toda uma diferença, né? Mas o cara tem que fazer isso durante a semana também, né? Exato. Tem que ser parte dele aquilo ali, né? Quando eu cheguei na Cerrado, uma das primeiras aulas que eu estava dando, o Daniel, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de trazer o Daniel aqui, acho que o público vai gostar muito. O Daniel tem uma visão muito diferenciada, sabe, assim, sobre a alta performance no MMA. E eu sempre fui muito esforçado, né? Nunca fui talentoso. Tinha que ser esforçado para conseguir fazer alguma coisa. E o Daniel reparou esse esforço que eu estava tendo ali. E aí, depois de um treino, ele chegou assim para mim e falou: Eric, o que você quer ser? Eu falei, cara... Eu fiquei tímido, né? Aquele medo de você falar. Ele falou, não, fala para mim, o que você quer ser? Qual é o teu sonho? Eu falei, cara, eu quero ser o maior técnico do mundo. De MMA, de grappling, esse é meu sonho, uma parada. Fiquei até com vergonha de falar, né? Fiquei com vergonha de falar, mas eu falei pra ele, foi aberto, sempre fui muito aberto com ele. Aí ele falou assim, você quer ser o melhor professor do mundo? Quero. Ele, você tá sendo o melhor pai do mundo? Aí eu, como assim? Você tá sendo o melhor filho do mundo? Aí eu, não sei.
Você está sendo o melhor motorista do mundo? Você está sendo o melhor pedestre do mundo? Você está sendo o melhor Eric que você pode ser do mundo? Aí eu falei, caralho, não tinha pensado sobre isso. Falou, cara, no dia que você quiser ser o melhor em alguma coisa no mundo, seja a sua melhor versão. Você não precisa, porque quando você, aí eu entendi depois melhor, né? Até porque quando você tenta ser o melhor, no meu caso, eu queria ser o melhor técnico do mundo. Mas vamos supor que eu chegava e ia num restaurante e tratava o garçom mal. Como? De que forma? Eu tô fingindo ser melhor naquilo, sabe? Assim, não é a minha melhor versão ali. Eu tô forçando a barra para ser o melhor naquilo ali. Mas quando eu trago isso pra minha vida, de falar assim, meu irmão, eu vou tentar ser o melhor que eu posso ser. Em tudo que eu posso ser. Mas, tipo, se eu for respirar, que seja a melhor respiração do mundo, cara. Tipo, eu tô vivo. Tipo, meu irmão, respira da melhor forma, bicho, possível. Porque quando você vier pro CT e você for o professor, você nem precisa se preocupar. Você vai ser o melhor professor do mundo. Naturalmente, né? Naturalmente. Inclusive, eu falei com meus alunos, eu gosto de trabalhar, estou aprendendo tanto com você, viu? Acho muito legal isso aí. Eu sou professor, também sou a parte de, digamos assim, de treinador, né? Então, essas percepções para mim estão sendo muito importantes para mim. A sua fala, a sua oratória. E de que você falou, eu falei algumas palavras essa semana, da constância, né? Uhum. Isso tudo quer dizer a constância, né? Perfeito. A constância, o dia a dia que leva à vitória, né? Perfeito. Eu acho isso muito importante. Você pode compartilhar algumas estratégias, digamos, algumas técnicas que você utiliza no treinamento para que você tenha essa alta performance, segurar esse gatilho aí, para que o atleta sempre tenha essa, digamos, essa dopamina voltada para o bem? Uhum. Então, na verdade, assim, o cotidiano dos atletas, ele é voltado de muita comunicação. É importante que eles se comuniquem com a gente, né? Quando a gente fala de atleta de MMA, envolve muito mais pessoas, porque dentro da Cerrado a gente tem o Luiz, que é o nosso técnico de wrestling, tem o Anderson Carvalho, que é o nosso técnico de striking, e tem o Daniel Evangelista, que também trabalha com striking, mas ele é o head coach, ele é o cara que é a cabeça que coordena todas essas áreas, né? Mas quando se fala de grappling, eu tô mais à frente. Mas o que faz com que essa galera performe, na verdade, está muito mais envolvido, claro, com essa percepção de saber do que ele está abdicando. Porque o que acontece? Vamos lá. Todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem metas, todo mundo quer atingir, todo mundo quer uma casa maravilhosa, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer, né, o sucesso. Todo mundo quer o seu sucesso de alguma forma. E muitas vezes a gente olha o sucesso do outro e fala, pô, acho que é aquilo ali que eu quero e tá tudo bem. Então, pelo menos as pessoas que eu conheço, todas elas almejam esse sucesso, alguma coisa, algo maior. Mas talvez o segredo das pessoas que consigam atingir não está em querer, não está na vontade de ter ou de continuar, está no quão ele está disposto a pagar o preço para atingir aquilo. Uhum. Eu quero uma casa X, eu quero uma mansão, Eu acredito que se alguém consegue comprar uma mansão, alguém que saiu do zero consegue comprar uma mansão, alguém que saiu da pobreza conseguiu comprar uma grande mansão, eu também consigo. Existe um caminho a se seguir que dá para eu seguir. Mas eu estou disposto a pagar esse preço? Esse preço dentro da minha mente, ele é o esforço necessário por aquela recompensa? E aquela recompensa, o que ela traz de esforço? Porque como é que eu vou manter uma mansão depois? Eu posso até conseguir. Então, tipo, será que a minha mente não está calculando um esforço muito maior do que a recompensa? Entende? Então, talvez, muitas vezes, a gente pensa muito no que a gente quer. Mas quando a gente pensa no que a gente tem que fazer para atingir aquilo, a gente dá uma afrouxada assim, depois. Aí você procrastina. Depois eu penso nisso. Depois eu sonho com isso. Depois. Então, acho que o primeiro passo com um atleta de alta performance é entender o que ele quer e qual é o preço que ele está disposto a pagar. Porque tem gente, muitas vezes, que principalmente aqui no Brasil, tem muito atleta que, tem que trabalhar o dia todo, meu irmão, fazer o corre dele, sustentar filho,
e ainda ser atleta. Qual que é o preço que ele tem que pagar para performar? Às vezes para ele não vale a pena. E ele quer, mas ele quer demais. Então ele começa a fazer um treino que às vezes ele vem, às vezes ele não vem. E não tem julgamento. Só é a rotina dele. Só acho interessante que fique claro que é muito provável que aquele atleta não vá performar da forma que ele tem capacidade de performar. Pela própria dificuldade do meio, de tudo. Então acho que a primeira coisa que a gente faz é essa análise. É o que você quer e o que você está disposto, qual o preço que você está disposto a pagar por isso. Esse é um ponto. Depois ele entra na rotina de treinos e aí a gente começa o segundo passo é entender quais são os bloqueios daquele atleta. O que causa medo nele? Por que quando ele cansa, ele quer parar? Então você analisa isso. Por que a gente, quando cansa, a gente quer descansar? Pode ter a ver com ego. E a gente faz análise de ego, mas não é julga o ego da pessoa. A gente primeiro se entende, porque quando eu me canso, eu também tenho vontade de parar. Tô treinando. Cansei, professor, vou dar uma segurada essa. Ah, vai dar uma segurada? Por quê? Porque você não quer ser amassado. Porque você não quer sentir a sensação de que você não é tão bom naquilo, talvez. Porque se aquele cara te amassar, você vai ter a sensação de que, será que eu sou bom nesse negócio? Aí você vai sair do treino com essa sensação. Então o que a gente faz? A gente vai conduzindo o atleta. Fala, ó, tá cansado? Toma maço, velho. Toma maço porque você vai começar a se entender. Porque senão você sempre vai esbarrar. O atleta que ele chega e quer parar quando tá cansado é o mesmo cara que quando vai passar numa entrevista de emprego, que vê que os caras começam a apertar ele não consegue dar prosseguimento naquilo ali. Os caras, pô, tu fala inglês? Falo. Quer dizer, ele está se mostrando algo que, na verdade, ele não é. É a mesma coisa do cara que treina e ele chega forte, com força. Para quem faz jiu-jitsu sabe. O cara, quando você chega no treino, faz o aquecimento, vai rolar, você tá fortão, então você consegue se virar. Depois que você cansa, as chances é que aquele cara que, mesmo cansado, quer continuar, ele vai te passar o carro, ele vai te atropelar, cara. E aí você não quer demonstrar isso para ninguém, ou você não quer sentir essa sensação. Ou seja, você quer criar uma imagem de algo que talvez você não seja de verdade. Quando chega na luta, o que acontece com você? Insegurança. Você não sente segurança. Você não sente que é capaz realmente de fazer aquilo. Por quê? Porque na luta existem muito mais estímulos, existem muito mais coisas, e você faz muito mais força para fazer uma posição que você faria no treino com menos força. Então você se cansa mais rápido. E quando você se cansa, você nunca passou no treino daquela barreira. Você não sabe como lidar com aquilo. E você se entrega. Perde a luta. Você estava falando, né? Um amigo meu, ele é professor, ele é especialista em passar alunos em medicina. Ele tem 100% de aprovação. Uau! Aí eu falei, cara, como é que você faz isso? Ele falou, cara, primeiro eu faço uma entrevista, como você estava falando. Eu vejo assim, por exemplo, a pessoa não pode trabalhar. Ela tem que estar disposta a dedicar 12 horas por dia. Senão, eu nem aceito ela como meu aluno. Ou seja, né, a pessoa tem que se dedicar, né? Perfeito. Isso é muito interessante porque a FIBO, né, que está patrocinando o podcast, ela é uma ferramenta que você, quando você entra lá, você faz um simulado, ela vai entender quais são suas fraquezas. Daí você coloca lá, beleza, eu entendo isso, aí ela vai te perguntar quanto tempo você tem para estudar e qual é o seu objetivo, quando você quer chegar lá. Uau. Aí você escreve, ela, beleza, a partir dessas tuas fragilidades que você fez nesse simulado, nessas questões, na segunda-feira você vai estudar isso, na terça-feira você vai estudar aquilo outro, que aí você vai conseguindo moldando a sua nota, ou seja, vai diretamente ali, ó, cirurgicamente, né? E então é isso, a pessoa saber o que ela quer chegar, o que ela quer e como ela vai chegar, né? Qual o preço que ela está disposta. E qual o preço que tá, né? E você teve falando assim, né, do sonho grande, né? Quando a gente quer um sonho, muitas vezes o cérebro, ele começa a mandar diversos gatilhos, cara, muito cansativo, não sei o que e tal. Tipo assim, a gente até tá conversando antes, né? Pô, a ter rotina de acordar 4 horas da manhã, né? Para ali você fazer algumas coisas, dá 8 horas da manhã, você já fez algumas coisas para você e tá pronto pro dia, né? Aí você abre, não, cara, que isso? Você chega de noite, não dorme agora não.
Porque você tem que dormir para acordar 4 Sim. horas. Aí, não dorme, assiste um negócio aqui que é muito mais legal. Aí, por quê? Ou seja, tá querendo quebrar aquele esforço, ou seja, tá jogando contra, porque ele não quer se esforçar mais. Exato. Né? Então, dentro disso, sim, quando a pessoa está querendo sair de um ponto A e ir para o ponto B, existe essa resistência mental. Uhum. E qual é a importância da resiliência mental? Olha só, você falou um negócio interessante aí. Você falou que quando você trabalha, o dia todo, tá muito cansado. Quem já ouviu assim, aquele cara que chega, trabalhou a semana toda, chega fim de semana e fala assim, agora eu vou me recompensar. Aí ele começa a comer muita besteira, começa a tomar a cerveja super gelada dele lá, faz o churrascão, come gordura. Você falou que tem um dia cansativo, chega de noite, você precisa o quê? Ou ver a rede social, ou ligar a TV e ver algo que te agrade. Certo? Por quê? Porque você teve um esforço o dia inteiro, você prometeu pro teu cérebro aí que ia ter uma recompensa. Você falou pra ele assim, ó, meu irmão, bora. Aí ele fala assim, não. Aí você fala assim, bora. Não quero saber. Aí ele fala assim, eu vou acreditar em você. Vamos. Aí tu vai, se esforça o dia todinho. Chega de noite, ao invés de você dormir pra continuar o batente no dia seguinte, o cérebro fala assim, cadê minha recompensa? Aí tu, não tem recompensa não, bora dormir que amanhã tem mais. Ele fala, recompensa. Liga a TV e vai ver alguma coisa satisfatória. Ele precisa da recompensa e você não tem controle. Faz sentido pra você? Com certeza. Quando a gente fala de resiliência, é isso que você fez. Olha, entender como é que funciona esse processo. Por exemplo, você trabalhou o dia todo e teve 0 recompensa. Você está fazendo podcast aqui e o teu sucesso está chegando, vai bombar, é um negócio. Então, assim, o esforço que você está tendo aqui tem uma recompensa lá na frente, então faz sentido para você. Beleza? Só que o teu cérebro, ele tá assim, eu quero só saber da recompensa, irmão. Eu quero só saber do recorte viralizado. É Né? isso, meu irmão. Quando você põe um recorte, você provavelmente fica dando F5 ali para ver o número crescendo, porque isso gera dopamina. Não é sobre o esforço que você está fazendo, é sobre a dopamina que está sendo disparada no teu cérebro. Faz um post legal para você ver no Instagram. Se daqui a pouco você não entra para ver se está tendo curtido ou se tem comentário. Porque aquilo gera dopamina para você. É basicamente sobre isso. Quando você entende isso, e aí você começa, quando você entende esse processo, esse ciclo de esforço e recompensa, quando chega no fim do dia, aí o teu cérebro vai falar assim, cadê minha recompensa? Aí você vai falar assim, se esforça mais, que a recompensa vai vir. Porque se você recompensar ele, no dia seguinte você vai falar assim, ai, cara, não quero levantar da cama. É a resiliência. É aí que está a resiliência. Para de recompensar dopamina barata. Para de dar dopamina barata pro teu cérebro, que você vai ver a resiliência chegar de canhão. E você vai se surpreender com você. Excelente. Quais são as qualidades que a gente vê num atleta de alta performance e aquele atleta... É lógico que é uma pergunta, vamos dizer, é uma pergunta... Eu acho que é lógico que um atleta de alta performance tem muitas outras qualidades que um atleta amador ali não tem, né? Mas quais são as mais notórias que você vê, que você já enxerga de primeiro momento que, opa, esse aqui pode ser um atleta de alta performance. Esse aqui eu vejo que a resiliência dele não é tão aflorada, digamos assim, né? Perfeitamente. A primeira vez que eu tive contato mesmo, assim, pessoalmente, e que eu vim entender o que era alta performance, como eu falei, foi dentro da Cerrado, mas foi com o Vicente Luque, né? Ele foi o atleta que eu olhei assim e falei, cara, esse cara é diferente. Na época que eu olhei, eu não sabia muito bem identificar por que ele era diferente. Mas eu sabia, cara, esse cara é diferente. A forma dele falar, a forma dele olhar, a forma dele treinar era diferente. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que o Vicente, ele tinha uma... Não só o Vicente, todos os atletas, depois eu fui tendo contato com mais atletas de alta performance, como o Gilbert, fui lá agora para Flórida, fiquei um tempo lá com o Gilbert, com o Wagner Rocha lá, cara, treinei lá na academia dele. E eu vejo assim que cada um, eles têm um sistema de treino diferente, né, cada um, e todos funcionam muito bem, né, o Wagner pensa de uma forma, por exemplo, se você for falar com o Cyborg, ele já pensa de outra forma, quando se fala de sistema de treino. Então talvez a chave não esteja aí.
A chave talvez esteja no que vem antes do sistema de treino, em como ele está disposto a executar aquele sistema de treino, sabe? O atleta de alta performance, ele sempre quer estar 1% acima de qualquer pessoa da área dele. Ele tem um alto instinto de competição. Então ele chega num ambiente, primeira coisa ele vai ver a performance da galera. Ele vai ver quem é o cara que mais... Ele não quer saber do cara que não performa, daquele mais ou menos, aquele ali. Ele vai olhar o cara que mais performa naquele ambiente. E ele vai calcular se ele performa mais que aquele cara. E se ele não performar, ele vai performar mais. Então eles têm um instinto de competição altíssimo. É algo natural deles. Talvez muitos nem percebam isso, não saibam disso. Sim. E você falou uma coisa muito interessante, me fez relembrar algumas histórias que a gente vê, né? Inclusive com as redes sociais. O Mike Tyson mesmo fala que quando ele levantava às 6 horas para correr, sabia que o adversário dele acordava às 5, então ele acordava às 4. Exato. Porque ele queria estar na frente, né? É o jogar na frente, vamos dizer assim, né? Aqueles grandes atletas de basquete ficam, Oscar mesmo, que jogava ali 1000 cestas até Ronaldinho, entre outros que ficam justamente a competitividade estava presente na vida deles, né? Perfeitamente. Querendo ser 1% a mais. Perfeitamente. Pensa comigo. O atleta de alta performance, ele quer vencer o adversário dele muito antes da luta acontecer. Talvez essa seja a principal diferença. Ele fica imaginando o tempo todo o que o adversário dele está fazendo e ele tem que fazer melhor. Quando chega na luta, irmão, aquele que fez melhor provavelmente vai se sobressair. Mas, inevitavelmente, os dois vão performar inigualavelmente. Ô, Eric, o que você faz para motivar esses atletas? Qual é o trabalho de motivação para que eles possam estar mantendo, vamos dizer, o alto do cume, o alto da montanha, né? Porque poucos sobrevivem ao alto da montanha, porque o ar é rarefeito. Exato. Você já não vai ter muita oportunidade de poder viver outras coisas. Então, só poucos que vão ficar lá no cume. Perfeitamente. Eu acho que, na verdade, quem faz esse trabalho mais é o Daniel. Ele é muito bom em fazer uma coisa que eu vejo que poucos conseguem fazer. E talvez esse seja o trabalho mais difícil que ele faz e talvez o mais precioso. Ele cria um ambiente de alta performance. Esse ambiente que ele cria é um ambiente que não é fácil de você se colocar lá dentro e se manter. Tem muita gente que entra, espana e sai. É um ambiente onde todos, incluindo os técnicos, estão em alta performance. E eu não preciso competir ou ser um campeão para estar em alta performance. Preciso fazer isso todos os dias, através dos meus hábitos, através dos meus pensamentos, através da minha alimentação, através do meu sono, através das minhas palavras. Eu tenho que estar em alta performance o tempo inteiro. Quando você entra em um ambiente de alta performance, naturalmente você se sente, como é que eu posso dizer, motivado a atingir aquele nível. Porque nós, seres humanos, nós vivemos em grupos, né? Desde os nossos primórdios, a gente se junta para viver em grupos. Só que para você se encaixar em um grupo, você precisa seguir os padrões daquele grupo. E nós, como primatas, vamos chamar assim, a gente observa e imita até se encaixar. Aquele que não se encaixa, naturalmente, ele procura outro grupo para ele. Beleza? Eu acho que mais ou menos, e não que a gente nunca expulsou ninguém, talvez, eventualmente, em casos muito extremos, mas naturalmente as pessoas entram dentro da Cerrado buscando alta performance. Só que elas só passam a se deparar com o que é alta performance lá dentro. E todas essas pessoas, elas têm os sonhos. E todas essas pessoas têm o preço que eles estão dispostos a pagar. Aqueles que conseguem pagar o preço para atingir o sonho deles, conseguem se manter lá dentro.
A gente tá buscando sempre trazer esse lado humano, né? E você trouxe, apesar da gente falar muito para atleta, mas eu acho que o atleta, para mim, é como se fosse um profissional de qualquer outra área. Uhum. Só que ele é um profissional do esporte. Perfeito. Eu penso dessa forma. Então, tudo que ele faz, um engenheiro, uma pessoa que está estudando para o Enem, se ela aplicar também, vai ser alta performance, né? Total. E esse, quando a gente começou o Lamparina Cast, a gente tem muito esse cuidado, assim, de não ficar sempre só falando de alta performance. Ó. Ó, viu? Ó. A dopamina. A gente teve... Porque a gente tem muito podcast que sempre traz convidados muito alta performance. Não, porque eu acordo assim, que eu não sei o quê, parará, porque eu dou atenção para minha família, para minhas 15 empresas, faço esporte todo dia, não sei o quê, sou triatleta, estou fazendo Ironman. Sabe, aquela coisa assim que quase um semideus, assim, né? E eu acho que esse lado humano, né? Eu acho que cada um tem sua história, né? E se a gente conseguir ter a nossa auto performance, eu penso em alta performance, eu consegui ser melhor um pouco hoje. Se amanhã eu conseguir ser um pouco melhor ainda, perfeito. E assim, eu vou melhorando. Mas não é assim, beleza, acordei. Putz, eu tinha muito isso, tinha planejamento, vou acordar às 6 horas, aí eu acordava às 9. Acabou o meu dia, já era. Antes, né? Eu ficava puto o dia inteiro. Aí depois eu entendi, cara, beleza, tu acordou 9, e aí? Mas o dia começou, perfeito. Bicho. Não é porque você já não conseguiu fazer uma coisa que você queria que você acabou o teu dia. O que eu posso fazer agora, né? Aí fui amadurecendo isso quando eu era adolescente, assim, né? Depois que sai da escola e tudo, né? Que eu não... Quando eu entrei passei da terceiro ano, assim, eu falei pra minha mãe que eu não queria entrar na faculdade, pelo menos ficar um ano acordando a hora que eu queria, fazer o que eu queria, e ela achou tranquilo isso. Mas eu tinha isso, eu acordava no horário depois e... Enfim, cada um tem a sua vida, né? Eu acho que eu achei muito legal esses insights que a gente teve. Se você quiser passar uma mensagem final aí para os ouvintes aí que estão acompanhando o nosso episódio. Pô, obrigado por me ouvirem. Tô lisonjeado de estar aqui, por ser ouvido, por ouvir vocês também. Quero mandar aí um alô para todo mundo lá da Cerrado, né? A minha equipe hoje, e os técnicos, Luiz, Anderson, Daniel, os atletas, temos vários atletas, temos atletas aí que estão próximos a entrar aí já pro UFC também. E o recado que eu quero dar é que eu acho, talvez seja um viés muito pessoal assim, mas eu acredito que a arte marcial ela mudou muito a minha vida. Eu saí realmente de um lugar que eu achava que era impossível de eu sair. E eu tô falando isso de uma questão financeira, geográfica e mental. Tá? Eu saí desses lugares e me encontro em outro lugar, graças às artes marciais. E eu acho que eu realmente acredito que artes marciais é para todo mundo, assim, sabe? Não importa a tua profissão, não importa... Você vai se conhecer muito melhor. Você vai se deparar com situações dentro de uma hora, ou mais, dependendo da quantidade de treino que você faz. Mas dentro de uma hora você vai se deparar com situações em que você se frustra, em que você se alegra, em que você acerta, erra, se sente incapaz, se sente capaz, e coisas que a gente costuma esconder muito no nosso dia a dia e só vem em momentos muito chaves, momentos que a gente realmente precisa, e aí ela aparece. Então eu acho que o tatame, essa hora de treino que você faz, é um laboratório para a vida. É um laboratório onde você se conhece mais vezes, se depara com o eu verdadeiro e você sabe lidar com ele. E quando você tem uma situação difícil na tua vida, você olha para aquilo e fala assim, passei 1000 vezes por essa sensação. Pode ficar tranquilo que eu sei o que fazer. Muito bom isso. E legal estar aqui no Lamparina, essa oportunidade de estar ouvindo, né? Um pouco mais um episódio especial aqui neste momento. E você aí que ainda não segue o Lamparina, vai lá e segue nas nossas redes sociais, no Instagram, o episódio completo no YouTube.
e espero você aí no próximo episódio. Eu e meu amigo Vitor Mesquita, trazendo convidados especiais e pessoas especiais, histórias especiais. Érica, mais uma vez quero agradecer a oportunidade e agradecer a você que esteve assistindo a gente até aqui. Comenta aqui o que você achou desse episódio, compartilhe com seus amigos. E se não se inscreveu, se inscreva, que isso aí fortalece o nosso trabalho aqui. A gente sente que o trabalho está sendo de valia, porque o mais importante é trazer conteúdos que sejam relevantes para as pessoas, né? E agradecer ao Fibo aqui, que está fortalecendo também aqui o Lamparina Cash. E então, como falei, entre nesse link que está aqui embaixo, no primeiro link da descrição, que você vai conhecer essa ferramenta fantástica para quem está querendo estudar para o Enem. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.